Claro que a gente termina essa semana ainda com o principal destaque sendo os reflexos, os efeitos da mega operação policial no Rio de Janeiro, que terminou com 121 mortos e que provocou no país uma grande discussão sobre segurança pública. Uma discussão que, na verdade, já deveria ter começado muito antes. O Brasil parece que acordou essa semana diante da gravidade, que é você enxergar o complexo do Alemão sendo dominado por facções há décadas, e você enxergar essa semana, quando uma operação termina com esse resultado de 121 mortos, entre eles 4 policiais, isso chacoalhou Brasília, porque também estamos às vésperas de um ano de eleição presidencial e esse se tornou um principal assunto político. Até o principal assunto do país, até segunda-feira dessa semana, era justamente o tarifaço americano. A gente vinha daquele encontro do presidente Lula com Donald Trump. Então, o principal assunto, que era econômico, que era a pauta de tentar reduzir ou acabar com o tarifaço americano contra os produtos brasileiros, essa semana a gente nem falou praticamente sobre esse assunto, porque, obviamente, a pauta da segurança pública, que não deveria estar sendo discutida agora, só agora, mas em função do reflexo, enfim, do impacto que a operação policial no Rio de Janeiro provocou, é o assunto que dominou a semana toda e a gente começa entre nós, mais uma vez, trazendo informações sobre isso, direto do Rio de Janeiro, mas também na sequência, indo direto a Brasília para trazer as informações do avanço aí de projetos de lei, de proposta de emenda à Constituição que podem mudar e endurecer as regras, as leis e o combate ao crime organizado no nosso país. Vamos começar, portanto, com o Rio de Janeiro, Renan, porque hoje começaram a sair aí as identificações, né, dos mortos nessa operação. 99 suspeitos identificados até agora. A Érica Levigatti está chegando por aqui com essas informações atualizadas para nós. Boa tarde, Érica. Oi, Renan, boa tarde para você, Adriana, Boa também para tarde. todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, né? E criminosos não só do Rio de Janeiro, mas de 4 das 5 regiões do país foram identificados, né, nos corpos dessa mega operação que foi realizada aí nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense. Nessa sexta-feira, como o Renan disse, a Polícia Civil confirmou que já identificou 99 dos 117 suspeitos mortos durante a ação que aconteceu nesta terça-feira, e entre eles 42 tinham mandados de prisão pendentes e 78 tinham histórico criminal, tá? Segundo a instituição, esse número ainda pode aumentar, já que informações de outros estados ainda são analisadas pela polícia e a identificação dos 18 corpos que ainda faltam está em andamento. Pelo menos 40 dos criminosos mortos são oriundos de outros estados do país. As investigações mostraram ainda que os complexos do Alemão e da Penha, eles funcionavam como centros do comando, de tomada de decisões também e de treinamento tático da facção Comando Vermelho, que foi o alvo aí dessa grande operação. As comunidades movimentam, então, cerca de 10 toneladas de drogas por mês, de acordo com as investigações realizadas, e além de estarem envolvidas na negociação de cerca de 50 fuzis. Ao todo, 117 criminosos foram mortos nessa operação. Todos os corpos foram periciados e 89 liberados para a retirada dos familiares, pessoal. Agora, Érica, só para a gente retomar um ponto que ainda ontem, eu perguntava aqui quando a gente conversou e estava aqui ao vivo no Entre Nós, justamente sobre essa ficha policial. Se havia tido alguma informação do histórico policial desses mortos na operação, que é o que começa a ser, enfim, trazido a público agora. E o outro ponto é que a gente conversava também era se haveria um acompanhamento, uma perícia independente, ou se haveria a entrada da Defensoria Pública para acompanhar. Quanto a isso, ainda não tem avanço. As perícias todas sendo feitas dentro do IML sem acompanhamento, né? A perícia está sendo realizada dentro do IML, também conta, né, com a participação do Ministério Público, mas ainda não houve uma conclusão em relação a essas perícias, né, paralelas que seriam realizadas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Defensoria Pública da União. Esses pedidos que foram realizados, né, tinham o objetivo de realizar essa perícia em paralelo, já que eles diziam
que não haveria como confiar nas perícias realizadas aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não houve uma conclusão em relação a essas perícias paralelas. Inclusive, os secretários, né, de Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, eles disseram durante coletivas de imprensa que isso não poderia ser não seria possível, na verdade, já que o Ministério Público entrou com um pedido para acompanhar as perícias realizadas dentro do IML e, inclusive, o Vitor Santos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio, até disse que o IML não era um parque de diversões, que, enfim, pudessem entrar pessoas a qualquer momento para participar das perícias, que exigia todo um processo para acompanhar esse procedimento, já que isso pode influenciar ali nos corpos e também na investigação. Ô, Érica, vamos acompanhar juntos, peço que você fique com a gente aqui para acompanhar com os nossos ouvintes também o que disseram justamente essas duas autoridades que você citou nessa coletiva de imprensa. Primeiro a gente ouve o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, ele falou do trabalho que está sendo feito agora e foi bastante taxativo, dizendo que os complexos da Penha e do Alemão se tornaram quartéis generais do Comando Vermelho, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Vamos ouvir. Os complexos da Penha e do Alemão se tornaram centros decisórios da facção e de formação também de narcoterroristas de todo o país, que vieram de outros estados para pegarem o know-how da facção e levarem para os seus redutos de origem, ou seja, para a sua cidade de origem. Então, nós temos aí exemplos fartos aí, que todos vocês podem ver aí nos jornais, Bahia, como é que está, Ceará como está, Pará como está, Amazonas, né, como está, enfim, entre vários outros estados. Então, o que nós estamos apresentando aqui só demonstra isso. Os complexos da Penha e do Alemão também se tornaram centros de distribuição de armas e drogas para outros complexos de favela aqui do Rio de Janeiro, como o Complexo do Salgueiro, Jacarezinho, Complexo da Maré, entre outras comunidades, Manguinhos, Mandela, etc. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês nessas comunidades que depois são redistribuídas para esses outros complexos de favelas. Bom, essa fala do secretário de Polícia Civil do Rio indica justamente o que a gente vem abordando aqui a semana toda no Entre Nós, que é justamente porque as facções só ficaram mais poderosas nos últimos 15 anos, desde 2010, quando teve aquela mega operação de invasão, de tomada do morro do Complexo do Alemão para cá, as facções só ficaram mais fortes. É justamente por isso que só uma operação agora achar que o sucesso dela é o resultado que ela já trouxe e que vai resolver a situação, é claro que não vai. E quando ele diz que nesses últimos tempos foi o que aconteceu, o Comando Vermelho fez do Complexo do Alemão um QG para o narcotráfico no país, tanto que vários presos são de outros estados, significa que aquela operação de 2010 não estancou o problema só cresceu depois da operação de 2010. E é o que ninguém quer enxergar agora, esse problema crescendo depois de uma operação que terminou com 121 mortos. Então, é isso que tem que se discutir agora, né? Bom, mas vamos acompanhar, antes de voltar com a Érica, vamos acompanhar agora a fala do secretário de Segurança Pública do Estado, Victor dos Santos. Ele reforçou que a ocupação territorial não é solução para combater as facções criminosas. Vamos ouvi-lo. Esse plano está sendo construído. Tá? Não é um plano simples, ele é bastante complexo, até porque o governador Cláudio Castro envolveu todas as secretarias de Estado, porque todas elas têm projetos que podem beneficiar a área escolhida para ser retomada. A gente tem que fazer uma distinção entre o que é retomada e o que é ocupação. Nós somos contra a ocupação, porque o Estado nenhum do Brasil tem condições de fazer de forma permanente, colocando policiais dentro das comunidades. O Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos quase um quarto da população morando em favela. São 1.900 favelas no Rio de Janeiro. Se a gente pegar todo o efetivo, 100% das polícias, 53 mil policiais, e dividirmos pelas comunidades, daria cerca de 7 policiais por comunidade. Então, a ocupação não é a solução. A solução é realmente a retomada. Então, essa retomada está sendo construída. A gente tem uma previsão de entrega até o dia 20 de dezembro, que é o último dia
logo após haverá o recesso judiciário. Esse plano vai ser apresentado ao grupo de trabalho criado por determinação da DPF no CNMP, e lá, depois de submetido ao Conselho, ele é remetido ao STF, que vai avaliar. Ele homologando, achando que aquele plano ele é razoável, a gente começa a execução. E claro que lá existe corresponsabilidade entre todos os entes da federação, município, Estado e União. Bom, discussões de segurança, discussões políticas que vão acontecendo, e tem a discussão da vida prática das pessoas. E, Érica, a gente está aí perto do fim de semana. Para a gente fechar essa nossa conversa, mais cedo eu estava até ouvindo aqui na programação da Band News vocês falando do clima para o fim de semana, de algumas festas que não iam acontecer, sambas na região central. O clima ainda está bastante... dá um clima de apreensão aí na capital fluminense, no Grande Rio de maneira geral, né? Diferente, né? Aqui na capital fluminense, porque apesar, né, de mais tranquilo quando a gente compara com os primeiros dias ali da semana, o início da semana, né, terça-feira foi um dia bem intenso aqui na capital fluminense. Os dias seguintes não houve, né, uma ação direta de conflito entre criminosos nem polícia, mas aos poucos as pessoas foram retomando as atividades, como comércios em loja, inclusive na quarta-feira, lojas ali na região da Zona Norte, da Penha, tiveram que se manter fechadas até por uma determinação dos criminosos da região, e aos poucos, a partir de quinta-feira, foram voltando, mas os comerciantes ainda muito apreensivos, a população também muito apreensiva. A gente vê um fluxo bem menor de pessoas nas ruas, até faculdades do Rio de Janeiro, faculdades que são estaduais, ou até escolas também, algumas declararam ponto facultativo, disseram que não iam cobrar a presença dos alunos, até por causa da violência aqui na região. Então, até a gente teve, né, eventos que foram cancelados para o fim de semana e tudo mais, por causa desse clima de insegurança que permanece aqui na capital fluminense. Obrigada, viu, Érica, pelas suas informações. Qualquer nova informação que surgir aí, por favor, avise a gente imediatamente. Prioridade total para esse assunto.